por uma floresta silenciosa onde cada sombra pode esconder o caçador. Você não sabe quem observa, nem quando o próximo passo pode revelar a sua posição. Agora troque as árvores por estrelas e a escuridão pela vastidão do cosmos. Bem-vindo à Floresta Negra do Universo. O universo, tão vasto e repleto de possibilidades, deveria estar cheio de vozes. Mas o silêncio do universo é absoluto, nenhum sinal, nenhuma saudação, apenas o eco das nossas próprias transmissões. A hipótese da Floresta Negra nos diz que esse silêncio não é acaso, é estratégia. Cada civilização é como um caçador escondido armado, atento. Revelar-se poderia significar até mesmo a morte. Assim todos se escondem, todos se calam, os cosmos não é um palco de encontros, mas um campo de caça onde sobreviver significa não ser visto. Talvez o maior perigo não seja o vazio, mas o olhar invisível que já nos encontrou. Talvez o silêncio das estrelas seja o grito abafado de civilizações que escolheram viver na sombra. E nós, ao enviar sinais para o espaço, seríamos como viajantes que acendem uma tocha em meio a uma escuridão, sem saber quem ou o que pode estar observando. Na Floresta Negra do Universo, cada estrela é um esconderijo, cada silêncio uma escolha. E nós, pequenos caçadores de luz, precisamos decidir se seremos eco ou seremos alvo. O universo é vasto demais para estar vazio. Milhões de estrelas, milhões de mundos e ainda assim silêncio. Esse silêncio não é acaso, é escolha. É o silêncio de quem teme ser descoberto, a lógica da sobrevivência. Cada civilização é como um viajante na floresta escura. Não há confiança, não há alianças, o desconhecido é sempre uma ameaça. A regra é simples, quem se revela morre, e o paradoxo do encontro. Se uma civilização detecta outra, não pode saber se suas intenções são boas. Esperar pode ser perigoso, atacar primeiro pode ser a única garantia de sobrevivência. Assim, os cosmos se tornam um campo de medo, onde o silêncio é a única arma defensiva. O dilema humano é: nós, humanos, enviamos sinais ao espaço, músicas, mensagens e coordenadas. Mas será que estamos acendendo uma tocha em meio a essa escuridão toda? Será que, ao buscar companhia, estamos apenas revelando nossa posição aos predadores invisíveis, maiores e talvez piores que nós? Na Floresta Negra do Universo, cada estrela pode ser um olho e nos observa e que nos observa o tempo inteiro. Então o silêncio das galáxias não é vazio, mas prudência. E nós, ao quebrar esse silêncio, precisamos decidir se queremos ser descobertos ou queremos sobreviver. Se você já conhecia, deixa aqui seu comentário que é muito importante. Me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos e deixa seu like para ajudar aqui a entrega do vídeo. E até a próxima curiosidade. Primeiro dia, véspera de Natal. Feliz Natal para todo mundo. Fazer um vídeo aqui para não perder, né, o foco. Sei que tá todo mundo festando, mas vamos lá. Vocês já ouviram falar na teoria do grande filtro? Que fica até o final desse vídeo que eu vou explicar para vocês. Imagine olhar para o céu noturno e perceber que, apesar de bilhões de estrelas e incontáveis planetas, o universo parece silencioso. Nenhum sinal, nenhuma mensagem, nenhuma evidência de outras civilizações que a gente comprove e que a gente tenha certeza, né? Por que será que estamos sozinhos? Ou melhor, será que realmente estamos? Hoje vamos mergulhar em uma das ideias mais perturbadoras e fascinantes da ciência moderna. A teoria do grande filtro, uma hipótese que pode explicar o famoso paradoxo de Fermi e que levanta uma questão assustadora. Será que a humanidade já superou os maiores obstáculos da evolução? Ou será que o verdadeiro desafio ainda está à nossa frente? Prepare-se, porque o que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você vai enxergar o futuro da nossa espécie e o destino do universo. A humanidade sempre se perguntou: estamos sozinhos no universo mesmo? Será que realmente é isso? O cosmos é vasto e com bilhões de galáxias, cada uma contém bilhões de estrelas e incontáveis planetas. Estatisticamente parece quase impossível que sejamos a única forma de vida inteligente.
No entanto, até hoje não encontramos nenhuma evidência concreta de civilizações extraterrestres, apesar da ufologia tentar provar isso todos os dias. Esse mistério é conhecido como paradoxo de Fermi. Se o universo tão grande e antigo, por que não vamos ver sinais e por que não vemos sinais de outras civilizações? Por quê? Uma das respostas mais intrigantes para o paradoxo é a chamada teoria do grande filtro. E o que é realmente grande filtro? O que é? Explique, vamos saber melhor sobre isso. É uma hipótese de que existe uma barreira extremamente difícil de ser superada no processo da evolução da vida. Essa barreira pode estar em qualquer etapa, desde o surgimento da vida simples, passando pela evolução de organismos complexos, até o desenvolvimento de sociedades tecnológicas capazes de explorar o espaço. Se o filtro está atrás de nós, significa que já superamos os maiores obstáculos e talvez sejamos uma das poucas espécies inteligentes a existir. Se o filtro está à nossa frente, isso implica que ainda enfrentaremos um desafio quase intransponível que pode levar à extinção da humanidade antes que alcancemos um estágio avançado de civilização. Possíveis etapas do filtro. A biogênese, o surgimento da vida a partir de matérias inorgânicas, que talvez seja um evento incrivelmente raro. A evolução de organismos complexos, muitos planetas podem ter apenas formas de vida simples, como bactérias, e inteligência consciente. Mesmo com organismos complexos, talvez seja improvável que surja uma mente capaz de raciocínio abstrato. Civilização tecnológica. Desenvolver ferramentas, linguagem e ciência pode ser um passo raríssimo. Sobrevivência a longo prazo. Talvez o filtro esteja aqui. Civilizações podem surgir, mas acabam se destruindo por guerras, colapsos ambientais ou tecnologias perigosas. Mas o que isso significa para nós? Se o grande filtro está no passado, somos uma espécie extraordinária, sobrevivente de um processo quase impossível. Isso nos tornaria únicos e talvez destinados a colonizar os cosmos. Mas se o filtro está no futuro, então nossa civilização pode estar condenada. Isso significaria que todas as outras civilizações que surgiram antes de nós falharam em sobreviver a longo prazo. Talvez tenha se autodestruído ou não conseguiram lidar com crises globais inevitáveis. Implicações filosóficas. A teoria do grande filtro não é apenas científica, mas também filosófica, e ela nos obriga a refletir sobre a fragilidade da vida, que talvez sejamos um acidente cósmico improvável, a responsabilidade da humanidade. Se o filtro está à frente, precisamos agir para evitar a nossa extinção. O silêncio do universo. A ausência de sinais pode ser um aviso sombrio de que o futuro das civilizações inteligentes é curto. E uma conclusão rápida. O grande filtro é uma ideia perturbadora, mas também inspiradora. Ela nos lembra que a sobrevivência da humanidade não está garantida e que precisamos enfrentar desafios como mudanças climáticas, armas nucleares, pandemias e inteligências artificiais com sabedoria e cooperação global. Se conseguirmos superar esses obstáculos, talvez nos tornaremos a primeira civilização a atravessar o grande filtro e alcançar as estrelas. Nesse caso, não apenas resolvermos o paradoxo de Fermi, mas também nos tornaremos pioneiros de uma nova era cósmica. Foi o pesquisador Robert Hanson que ousou formular uma hipótese inquietante: talvez exista, ou talvez não, escondido no tecido da história cósmica, um grande filtro, um obstáculo quase intransponível que impede que a vida, mesmo quando surge ao alcance do estágio de uma civilização capaz de colonizar os cosmos ou emitir sinais que ecoem pelas estrelas. Essa ideia nasceu como resposta ao famoso paradoxo de Fermi, que em 1950, durante um almoço descontraído, o físico italiano Enrico Fermi lançou a pergunta que ecoa até hoje: onde está todo mundo? Afinal, considerando os bilhões de estrelas e planetas na Via Láctea, seria lógico esperar que já tivéssemos detectado alguma forma de vida inteligente. Mas o universo permanece em silêncio. O mistério se divide em duas possibilidades igualmente perturbadoras. Nosso passado talvez já tenhamos superado os maiores obstáculos. Isso significaria que a vida inteligente é incrivelmente rara e nós somos uma exceção improvável. Exemplos: o surgimento da vida a partir da matéria inorgânica, a biogênese, a evolução de organismos multicelulares ou o despertar da inteligência consciente. No futuro, talvez o filtro ainda esteja diante de nós. Nesse caso, civilizações tendem a se autodestruir antes de se tornarem interestelares. Exemplos: guerras nucleares, colapsos ecológicos, pandemias globais ou o uso irresponsável de tecnologias avançadas. O que o paradoxo questiona é a probabilidade alta de vida, e a Via Láctea abriga cerca de tantos bilhões de estrelas, que muitas delas com planetas em zonas até habitáveis.
A ausência de evidências. Até hoje não encontramos sinais claros realmente de civilizações extraterrestres, apenas especulações. E nenhum rádio, nenhuma sonda, nenhuma visita realmente que nos prove isso. Essa discrepância é o coração do paradoxo. A vida deveria ser comum, mas o universo parece silencioso. E essas hipóteses para o silêncio seria que a vida é extremamente rara e talvez o surgimento da vida seja um evento quase impossível. Civilizações não duram muito, podem se autodestruir antes de alcançar as estrelas. Estamos isolados em barreiras físicas ou tecnológicas que podem impedir a nossa comunicação com eles. E se eles se escondem, civilizações avançadas podem optar por não querer se revelar e nem se misturar com a gente. E não estamos procurando direito. Então, se não estamos procurando direito, estamos fazendo algo errado. E nossos métodos de buscas podem ser limitados ou inadequados entre a relação entre o paradoxo que existe. E qual é a relação realmente do paradoxo de Fermi e o grande filtro? O de Fermi mostra o silêncio do universo. O grande filtro sugere que esse silêncio não é acaso, mas consequência de um obstáculo colossal que impede a ascensão das civilizações. E o paradoxo de Fermi nos obriga a olhar para dentro. Se somos únicos, carregamos uma responsabilidade imensa como guardiões da vida inteligente. Se não somos, precisamos compreender por que não vemos os outros e se isso significa que nosso futuro também está em risco. O silêncio das estrelas pode ser um aviso, ou pode ser um convite. Cabe a nós decidir se seremos apenas mais uma civilização perdida no tempo, ou se ousaremos atravessar o grande filtro e deixar a nossa marca no universo. Se o universo é tão vasto e cheio de estrelas, por que vocês acham que nunca encontramos sinais de outras civilizações? Será que já superamos o grande filtro? Será que somos únicos? Ou será que o verdadeiro desafio ainda está à nossa frente? Se você chegou até aqui no final do vídeo, se você gostou, me segue, curte, compartilha, republica, coloca no favorito. Seu comentário é muito importante, o seu like também. E até o próximo vídeo de curiosidade. Você já ouviu falar na bateria de Bagdá? Então fica até o final desse vídeo, me segue, curte, compartilha, republica, coloca nos seus favoritos, deixa um comentário, like seu que é muito importante. E vamos à explicação. Imagine um mundo há mais de 2000 anos, muito antes de qualquer manual de eletricidade, antes de Volta, Faraday ou Tesla. Agora imagine que no coração da antiga Mesopotâmia, berços de civilizações, impérios e mitologias, um objeto silencioso repousava sobre a terra, carregando um segredo que só teria revelado milênios depois. Esse objeto é conhecido hoje como Bateria de Bagdá. A descoberta que desconcertou os arqueólogos. Em 1936, durante uma escavação em Qurut-Habu, perto de Bagdá, trabalhadores encontraram um pequeno vaso de cerâmica. À primeira vista parecia apenas mais um recipiente comum, mas dentro dele havia algo inesperado, um cilindro de cobre enrolado com precisão, uma barra de ferro posicionada no centro, vestígios de asfalto selando a abertura e marcas de corrosão que sugeriam a presença de um líquido ácido. O objeto tinha cerca de 15 centímetros de altura, pequeno, discreto, mas intrigante. Quando o arqueólogo alemão Irmgard Kohn realizou o artefato, ele percebeu algo que mudaria tudo. A estrutura era idêntica à de uma célula eletroquímica, um tipo primitivo de bateria. E como ela funcionaria? Se o vaso fosse preenchido com vinagre, suco de limão, vinho ou qualquer solução ácida, ele poderia gerar entre 0,5 e 1 volt de eletricidade. Não é muito para os padrões modernos, mas para o século I a.C. isto seria revolucionário. Mas para que servia? Aqui começa o verdadeiro mistério. Nenhum texto antigo descreve o uso de eletricidade na Mesopotâmia, nenhum manual, nenhum ritual, nenhuma instrução. E ainda assim o objeto existe. As principais teorias são eletroterapia ou medicina antiga. Alguns povos antigos usavam peixes elétricos para tratar dores. Talvez essa fosse uma forma controlada de produzir pequenas descargas. Revestimentos eletroquímico, galvanoplastia. Essa é a teoria mais famosa. A bateria poderia ter sido usada para banhar objetos com ouro ou prata, criando camadas finas e metal. Alguns artefatos da época apresentam revestimentos tão perfeitos que muitos acreditam que técnicas avançadas foram usadas. Objeto ritualístico. Talvez a eletricidade fosse usada em cerimônias religiosas, criando efeitos que impressionavam fiéis. Um artefato sem função elétrica, ou alguns arqueólogos defendem que o objeto pode ter sido apenas um recipiente comum, e a semelhança com uma bateria seria coincidência. Mas essa explicação nunca convenceu totalmente. E o enigma que desafia a história? A bateria de Bagdá é um daqueles artefatos que parecem sussurrar. Ela sugere que povos antigos tivessem conhecimentos que se perderam no tempo ou que usavam a ciência de maneira que ainda não compreendemos. O fato é que
O design é funcional, a corrosão interna indica reação química, réplicas modernas funcionam perfeitamente. Então, se não era uma bateria, era o quê? Uma peça perdida de um conhecimento esquecido. A bateria de Bagdá é como uma vela acesa no meio de um túnel escuro da história. Ela ilumina apenas um pequeno ponto, mas nos faz imaginar o que pode estar escondido além. Talvez fosse um experimento, uma ferramenta, um ritual ou um conhecimento que nunca deveria ter sido esquecido. O que sabemos é que ela continua sendo um dos maiores enigmas arqueológicos já encontrados. Se você já conhecia sobre esse objeto enigmático, me segue, curte, compartilha, republica e me segue para mais curiosidades.